Nas últimas eleições, houve uma renovação de 50% do Congresso Nacional. Apesar disso, a atual legislatura tende a ser a bancada mais conservadora dos últimos 40 anos. Esses representantes são aqueles que vão elaborar e aprovar leis, além de fiscalizar o Estado. E a renovação no Congresso é o tema do Conexões de hoje. E para debater conosco, nós contamos mais uma vez com a presença do professor João Carlos Botelho, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, Camila, obrigado pelo convite. E contamos também mais uma vez com o professor Frank Tavares, que também é da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Olá, professor Frank, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço, é uma alegria estar aqui para conversar sobre isso. Para começar, como a gente disse no começo do programa, é uma bancada 50% renovada, mas uma bancada que tende ao conservadorismo. Quais são as expectativas e o que a gente pode minimamente prever aí para essa bancada agora? Professor João. Falando do tema da renovação, por um lado, pode haver benefícios no sentido de trazer experiências de vida e ideias novas para o legislativo no Brasil, tanto politicamente como na idade de algumas pessoas. Por outro, foi uma renovação que se deu em termos de, eu diria, uma meritocracia ao contrário. E o que sugiro com isso? Que houve uma valorização da exposição, do histrionismo, em parte, claro, não em toda a renovação que ocorreu no Legislativo, com algumas das pessoas que foram as escolhidas para representar essa renovação. Então, não dá para esperar muito em termos de qualidade da representação. É um espelho, sim, das pessoas que votaram nesses candidatos. Por outro lado, a qualidade da representação no sentido do que pode ser levado adiante como legislação e fiscalização não é algo em que eu aposte que seja melhor do que em outras legislaturas. O que o senhor quer dizer com meritocracia ao contrário, professor? Eu poderia resumir na seguinte ideia. Fala-se tanto em meritocracia que aqueles com melhor preparação sejam os que estejam em posições importantes, ocupem os cargos mais bem remunerados, que no caso do nosso legislativo, aqueles que foram eleitos para a representação são pessoas que não têm méritos em termos de formação, de experiência política. Talvez tenham méritos na promoção pessoal, mas como formação e experiência política, não. Então, é com isso que eu falo em meritocracia ao contrário. Professor Frank, o que a gente pode esperar desse Congresso semi-renovado, mas conservador? Pois é, eu acredito que esse fenômeno da renovação do Congresso brasileiro nas eleições de 2018 tem que ser decomposto em 3 aspectos. O primeiro é que boa parte dessa renovação é estritamente nominal. Porque se nós pensarmos do ponto de vista demográfico, da presença de raça, da presença de gênero, da presença de classes sociais, da diversidade ideológica, portanto de vozes que eventualmente são silenciadas no parlamento, a transformação não é tão significativa. Trocam-se os nomes, mas ainda é um parlamento masculino, branco, composto de pessoas mais ricas, com um ideário, seja pela manutenção do status quo, seja pelo aprofundamento de desigualdades já existentes, e, portanto, trocam-se apenas os nomes. Um segundo aspecto dessa renovação, que numericamente nem é tão significativo, mas politicamente é relevante, dá conta de um fenômeno que uma cientista política chamada Nadia Urbinati, que dá aula hoje lá nos Estados Unidos, uma figura muito relevante na nossa área, chama de revolta contra os corpos intermediários. Parece que as pessoas não acreditam mais nas suas instituições de representação
e partem para a incorporação da política como se um espetáculo fosse, como se uma lógica de ira, de revolta, de algo que a gente usa uma expressão do francês, malaise, prostração, insatisfação profunda, movesse a política. E aí, como disse muito bem o João, figuras histriônicas, caricaturais, sem uma base representativa, sem argumentos, sem mérito em uma palavra, comparecem. E há, finalmente, com menos relevância numérica ainda, um aspecto que pode ser interessante para o futuro do país. Uma pequena renovação, trazendo lideranças que historicamente não participavam do corpo legislativo ou não faziam de forma significativa. Samia Bonfim, Thalíria Peroni, Áurea Carolina, mulheres negras da periferia que construíram o que a gente chama de uma política de baixo para cima, né, grassroots movements, e que conseguiram chegar ao parlamento levando, portanto, aos seus debates um tipo de discurso ou vocalizando um tipo de interesse que não aparecia ali. Portanto, são 3 aspectos desta assim chamada renovação, mas o mais importante é transformaram-se as pessoas para que os projetos ficassem mais ou menos como sempre. Bom, ainda falando um pouco disso, né? Entre os eleitos a gente tem a predominância de policiais, empresários, líderes evangélicos e de outros movimentos religiosos e também de movimentos como o MBL, que surgiu aí nas manifestações de julho de 2013. Como que isso deve interferir na esquerda e também nas bancadas mais conservadoras, né, que a gente chama do BBB, da bala, do boi e da Bíblia? Professor João. Essas bancadas tendem a radicalizar suas posições, inclusive porque terão eco, e já tem, no executivo. Por outro lado, há uma curiosidade que, ao menos uma dessas bancadas, a ruralista, que é a mais pragmática delas, pode estar em um movimento contrário, ou seja, de moderar posições, como também já ocorreu, do executivo. Então, tem essa parte da radicalização de posições que eu diria como o fator mais importante em relação às bancadas que você citou, e o efeito para a esquerda dessa radicalização é a necessidade, ao menos em um princípio, para uma organização melhor das suas posições, uma articulação melhor das suas posições, de modo a poder fazer frente à radicalização. Não nos mesmos termos, mas com organização. Como o Frank dizia, com a terceira parte do relato dele, a chegada de figuras que até então quase não estiveram ou pouco no legislativo brasileiro, se pode criar um contraponto à radicalização das posições das bancadas que tradicionalmente estiveram representadas. Ainda em um número pequeno, mas são pessoas que conseguem dar muita repercussão ao que fazem. Então, mais um motivo para que a organização esteja presente e reforçada. A gente tem que ir para o intervalo agora e daqui a pouquinho eu retomo com essa mesma pergunta para o professor Frank. Continue assistindo ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos de volta e hoje estamos falando sobre renovação no Congresso Nacional. Os nossos convidados já são velhos conhecidos, os professores João Botelho e também Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. O velhos não é pela idade não, tá, professores? É pelo tanto que os senhores já vieram aqui e muito nos agrada essa presença. Professor Frank, em relação ao que eu conversei com o professor João no final do bloco passado, existe essa predominância, né, de líderes religiosos, policiais, empresários, e como que isso vai funcionar nesse jogo, né, de uma bancada já conservadora, né, a bancada da bala, do boi, da Bíblia, e também o que isso representa para a esquerda brasileira? Acho que, em primeiro lugar, é preciso constatar que esse não é um fenômeno especificamente brasileiro, mas talvez aqui se manifeste de forma um pouco mais aguda. A chamada centro-direita e a chamada centro-esquerda, que jogam o jogo do liberalismo democrático, historicamente pautado em um binômio,
democracia representativa e direitos humanos perde força no mundo inteiro. Talvez a melhor explicação para isso seja o enredo da crise fiscal a partir de 2008, que deixa o Estado depauperado, sem recursos, portanto, para que as preferências das cidadãs e dos cidadãos manifestados nas eleições possam se transformar em políticas públicas dos governos uma vez eleitos. Então, se os governos estão sem dinheiro, se os governos estão constrangidos financeiramente, eles não conseguem implementar aquilo que o povo decidiu nas eleições. Tampouco conseguem garantir o pacto de direitos que está nas suas constituições. Lazer, moradia, ir e vir, justiça, saúde. Falta recurso, falta aparato burocrático para implementar isso. À medida em que as pessoas votam e não veem as suas preferências transformadas em ações de governo, a resistência, a insatisfação, a revolta dessas pessoas cresce e elas tendem a não acreditar no jogo do liberalismo democrático. Uma saída ou uma alternativa que elas encontram para isso são as chamadas explosões urbanas. Paris agora com os coletes amarelos, Brasil com junho de 2013, Nova York com os movimentos de ocupação em 2011, Grécia, Praça Sintagma e assim sucessivamente. Ao que me parece, esse é um momento que está começando a definhar globalmente. A outra saída é uma certa extinção desses campos da centro-esquerda e da centro-direita em favor especialmente da chamada centro-direita. Tem um autor chamado Neil Davidson que estuda esse fenômeno nos Estados Unidos, mas acho que dá para aplicar para a Hungria, para a Polônia, para o Brasil, para a Turquia na contemporaneidade, que diz que as pessoas começam a ficar muito insatisfeitas e passam a fazer o que ele chama de cálculo de utilidade material marginal. Esse nome muito estranho quer dizer o seguinte: as pessoas querem não mais estar bem, porque veem que isso não é mais possível, o Estado estar quebrado, mas querem estar melhor do que alguém. Basta que eu não seja o mais pobre de todos, basta que eu não seja o mais excluído de todos. E nesse contexto, o discurso do ódio, o discurso do racismo, o discurso da homofobia começa a ganhar corpo politicamente. Isso significa vaga em parlamentos. Eu acho que, em grande medida, este é um fenômeno contemporâneo no parlamento brasileiro. É a antipolítica chegando às instituições. Resta saber como que a legislatura seguirá para os próximos 4 anos sob esse contexto. Isso nunca semeia estabilidade institucional. O professor Frank até começou a responder a pergunta seguinte, né? A maior parte dos discursos que a gente via desses novos políticos, né, dessas novas figuras, era a rejeição ao sistema, vamos derrubar tudo e todos, contra tudo e contra todos. A eleição dessas novas figuras, ela vai responder a esses anseios, ela vai responder a esses problemas, professor João? Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o fenômeno em si da rejeição à política tradicional, que para mim foi o grande vencedor das eleições brasileiras do ano passado, não uma figura ou outra, e sim este fenômeno da rejeição à política tradicional, que no Brasil, como em outras partes, citadas pelo Frank, acabou sendo expressado por meio de uma onda mais reacionária do que exatamente conservadora. Então, este é um ponto importante. O grande vencedor foi a rejeição à política tradicional, que não necessariamente precisa se expressar por um lado ou por outro. No caso, foi expressado por meio de uma reação a transformações que vinham ocorrendo em termos culturais e em outras áreas no país. Você perguntou sobre os efeitos disso, não foi? Então seria o segundo ponto a responder. É difícil imaginar que em parte, as pessoas que foram eleitas para representar a rejeição à política tradicional, o efeito esperado por muitas das pessoas que votaram nesses candidatos seja alcançado. Porque algumas das pessoas, inclusive, os principais representantes da rejeição à política tradicional não são pessoas que vieram de fora da política ou que nunca tiveram vinculação com a política, pelo contrário. E que repetem práticas da velha política, da política viciada que temos desde sempre no Brasil. Então, como essas pessoas de uma hora para outra poderiam representar novos valores? Para mim não parece que será o caso, como algumas das práticas que já têm aparecido em pouco tempo de governo têm demonstrado. Professor Frank?
Eu acho que o João toca num ponto muito importante, até a gente tem uma certa familiaridade com a área de teoria política, o João, né, lecionou teoria política no mestrado aqui, eu lecionei por um tempo, quando as pessoas dizem que o atual parlamento é preponderantemente conservador. Sob o aspecto científico ou teórico político, talvez essa nem seja a melhor palavra. Conservadores são aqueles que querem manter esta sociedade liberal-democrático, democracia representativa, direitos fundamentais. E um importante intelectual conservador, chamado Lévi-Strauss, quando esteve no Brasil fazendo um estudo sobre a nossa sociedade, poeticamente disse que é um país onde tudo parece construção, mas já é ruína. É muito difícil conservar em um país que foi colonial, em um país muito pobre, em um país sempre em transformação, muito multicultural, que está na periferia do mundo. Então os próprios conservadores não utilizam as suas categorias para explicar um país como o Brasil. Então muitas vezes quando alguém fala, eu sigo Edmund Burke, um intelectual conservador, quero trazer eles para o Brasil, é uma certa importação inadequada para a nossa realidade. E o que existe nessa chamada forma preponderante das direitas brasileiras contemporâneas? Algo que os conservadores, por exemplo, nos Estados Unidos, chamam de um pensamento reacionário. Não é conservar o que há, mas é voltar ao que havia. E nesse aspecto, uma frase do atual presidente da República é muito elucidativa nesse sentido. Eu não me lembro se ao final da campanha eleitoral ou logo depois de vencê-la, o presidente disse: "Eu quero que este país passe a ser como era há 50 anos. Ele quer voltar. Um conservador jamais admitiria isso. Esse é precisamente o pensamento do reacionário. Por isso que começa com ré. Um país que era rural, um país que tinha mais desigualdades, um país em que o poder de compra da classe média era mínimo, que era mais violento em vários aspectos. Isso é volta e não conservação. Bom, a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco finaliza essa conversa. Mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões, que fala sobre renovação no Congresso Nacional. Nós contamos com a presença dos professores João Botelho e Frank Tavares, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. Bom, professor João, última pergunta de hoje. A gente poderia falar sobre tantos outros temas, né? Mas infelizmente nosso tempo não permite. Eu acho que todo mundo nessa campanha ficou estarrecido ou ainda está avaliando a influência das redes sociais, da internet, na ascensão desses novos candidatos, na ascensão dessa aversão à política tradicional. Como que você avalia o efeito dessas campanhas e também agora, né, já nos mandatos também que estão sendo recheados aí de declarações polêmicas, de briga no Twitter, enfim? Mais uma vez, é importante separar o momento da campanha do tempo de governar. No momento da campanha, tem um lado que essas ferramentas oferecem de empoderamento. Então, qualquer pessoa com acesso à internet pode se promover, virar candidato e se eleger. Por outro, faltam os filtros tradicionais que a imprensa do passado proporciona, a famosa edição de notícias, né? Então, não tem a priorização do que é mais ou menos importante, a filtragem do que está mais ou menos checado, passa tudo como se fosse o mesmo e sabemos bem, principalmente vocês que são profissionais da comunicação, que tudo não é o mesmo, tem várias escalas. Agora, fazer campanha em que essas ferramentas são e têm se tornado cada vez mais úteis e importantes, não é o mesmo que governar. Então, o presidente da República parece que ainda não deixou de fazer campanha, porque continua se utilizando das mesmas ferramentas para exercer o governo. O Twitter é a sua principal maneira de exercer o governo. E a atividade de governar é muito complexa para que se possa ser levada adiante por meio de uma rede social ou de uma ferramenta como o Twitter, que não no contato com
seus eleitores, mas fundamentalmente parlamentares, ministros, secretários, para dar orientações ao seu governo. Professor Frank, qual que é a influência disso tudo que a gente está vendo aí nas redes sociais nos próximos anos de mandato, né, tanto do Executivo quanto do Legislativo? A verdade é que ainda é necessário produzir todo um acervo empírico científico para entendermos o papel de redes como WhatsApp, Facebook, Instagram e a chamada Web 2.0 na comunicação política e na própria construção de um comportamento social ou de uma cultura em um sentido mais amplo. Neste momento, os dados empíricos disponíveis, tanto nos laboratórios que pesquisam isso aqui no Brasil, quanto internacionalmente, e as interpretações teóricas subsequentes são bastante pessimistas quanto aos padrões de comunicação política na chamada era da internet 2.0. E por quê? A verdade é que não se trata de uma rede aberta em que todas as pessoas podem apresentar as suas opiniões, argumentos, informações, convencendo livremente os seus cidadãos. O que acontece, na verdade, é que há um controle muito forte com robôs, com fazendas de perfis, com grupos de WhatsApp que são criados com conteúdo e à medida em que as eleições chegam se tornam outros, com bases de dados como aquelas utilizadas pela empresa Cambridge Analytica na campanha de Trump, que levam a um conceito teórico chamado, também um conceito que parece estranho, racionalidade e governamentalidade algorítmica. O que esse nome esquisito quer dizer? Antes das nossas ideias, opiniões ou das construções argumentativas das cidadãs e dos cidadãos, o que acontece, na verdade, é que todo um planejamento robótico drena as informações para o interesse de quem por ele pode pagar. Tem um filósofo que já está bem velhinho, quase mais de 90 anos de idade, que influenciou muito os estudos de comunicação, de interação no espaço público, chamado Habermas, é um alemão, e ele desenvolveu um conceito que se chamava esfera pública, que não é o Estado, que não é o mercado, e é o espaço em que todo mundo conversa, por exemplo, na padaria, no elevador, na internet, trocando cartas e informalmente constituem a opinião pública. O Habermas disse que essa esfera pública que conforma uma opinião racional das pessoas, acabou. Acabou porque não existe mais o valor de uso da informação, do argumento, do dado empírico, da evidência, mas apenas o valor de troca, da curtida e da compartilhada. O que existe hoje, portanto, são pulsos binários na internet que não significam propriamente a busca pelos melhores argumentos. Nós, portanto, estamos, por um lado, sendo conduzidos por robôs e, por outro lado, nos comportando como robôs. Quem dentre nós hoje lê um texto com mais de 10 linhas? Quem lê um texto com 100, 150 páginas para poder explicar, por exemplo, a complexidade do debate previdenciário, do debate tributário, do debate sobre segurança pública? E o ser humano e sua realidade é complexa demais para poder ser decomposta em um meme. De meme em meme, a gente só vai chegar a uma infantilização robotizadora e simplificadora da cena política. Isso, mais do que uma opinião, hoje já é algo que pode ser medido empiricamente. O debate político está precarizado nessa lógica algorítmica da internet. Tá certo. Queria agradecer, professor João, muito obrigada pela sua presença. Obrigado novamente, Camila, pelo convite e estou à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigada também, professor Frank. É sempre uma alegria, eu fico à disposição. E o Conexões está terminando, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV UFG ou então acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Eu te espero no próximo programa.